Boa tarde, abençoados, graça e paz, melhor tarde para todos. Para quem não me conhece ainda, sou Chagas Bezerra, pregador do Evangelho da Graça de Deus. Todos os dias nós estamos pregando uma mensagem ao meio-dia, de 12 até 1 hora. E hoje eu estarei pregando uma mensagem para vocês com o tema Anulando a Cruz de Cristo. Lembrando a vocês que esta mensagem ficará gravada aqui no canal, aqui no Facebook, e também irá para o canal do YouTube, Evangelho da Graça em Fortaleza. E se você gostar da mensagem, você vai lá, se inscreve no canal para fortalecer o canal, tá bom? E você também pode deixar o seu like para cada dia fortalecer o canal. Tá gostando da mensagem? Compartilha esta mensagem para outras pessoas, para que o Evangelho da Graça também possa alcançar outras pessoas, tá bom? Então vamos nós fazer leitura da palavra de Deus em Gálatas, capítulo de número 2, versículo de número 21 para a nossa meditação. Seja bem-vinda Silva Maciel, seja bem-vindo Gleison Costa, Rosimeire, né? Rosimeire, seja bem-vinda. Então pode convidar os amigos também. Rosimeire? Não lembro. Aquela que me convidou para ir para a igreja dela. Ah, irmã lá do... Maravilha, seja bem-vinda, minha querida. Então vamos nós. Gálatas capítulo 2, versículo 21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Patrícia Chaves, também seja bem-vinda. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Meu amado, meus amados, queridos, uma boa tarde a todos. Quando nós estamos falando a respeito da cruz de Cristo ou o sacrifício de Cristo, nós estamos falando de um Cristo ressuscitado, tá bom? Nós estamos falando de um Cristo ressuscitado. Então, meus queridos, quando nós tomamos algumas atitudes ou fazemos algo que não é beneficente, à graça de Deus, nós anulamos a cruz de Cristo. O que é anular a cruz de Cristo? É quando nós estamos fazendo algo, que não é conveniente a graça de Deus, a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então isso anula a cruz de Cristo ou o sacrifício de Cristo. O que é anular o sacrifício de Cristo? Anular o sacrifício de Cristo é dizer que ele morreu em vão. Então todas as vezes que eu faço algo ao contrário ao sacrifício de Cristo, ou mesmo quando eu faço algo para substituir o que Cristo fez lá na cruz, eu estou exatamente anulando o sacrifício dele. Então, quantas pessoas, ou ministério, ou até mesmo hoje, anula esse sacrifício de Cristo? E nós queremos todos os dias pregar essa palavra, levar a luz do Evangelho para todos aqueles que precisam desta palavra, entender verdadeiramente e começar a praticar ela e usar esta palavra em espírito e em verdade, tá bom? Então por isso que nós temos uma preocupação de todos os dias ministrar esta palavra, por isso que nós temos uma preocupação de todos os dias estar aqui anunciando esta palavra e declarando para todos uma vida vitoriosa, uma vida salva, uma vida plena, uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, e que esta palavra possa fluir verdadeiramente na vida daqueles que precisam. Então, quando nós falamos sobre anular a cruz de Cristo, lembrando bem que algumas atitudes nossas ou alguma coisa nossa, ela pode anular a cruz de Cristo. O que anula a cruz de Cristo? O que pode anular a cruz de Cristo? Quando nós tomamos atitude ou queremos ajudar Jesus, nós chegamos a dizer que Cristo morreu em vão
pela o seu povo, pela sua igreja. É por isso que Paulo tem uma preocupação de dizer que eu não anulo a cruz de Cristo. Eu quem? Paulo, não anulo a cruz de Cristo. Por que eu não anulo a cruz de Cristo? Porque verdadeiramente hoje eu sirvo a Ele. Porque verdadeiramente hoje eu sirvo a Ele em espírito e em verdade. O que é servir a Deus em espírito e em verdade? É entender que o Cristo da cruz, que o Cristo da cruz já fez tudo e eu não preciso mais fazer o que Ele já fez. Quando eu digo que o nosso Cristo é verdade, quando eu digo que o nosso Cristo é verdadeiro, eu estou exatamente entendendo a palavra de Deus, que está escrito em João, capítulo de número 8, versículo de número 32. João 8, 32, que diz que Cristo, Ele é, ou melhor dizendo, que conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa que você precisa conhecer? O verdadeiro Evangelho. Quando você conhece esse verdadeiro Evangelho, você está exatamente, meu querido, vivendo em espírito e em verdade. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade? A palavra de Deus. Que verdade? A graça de Deus. O que é a graça de Deus? A graça de Deus é um favor imerecido que eu não merecia, você não merecia, mas Ele deu essa graça para nós. O que é que faz eu anular? O que é que faz eu anular o sacrifício de Cristo na cruz? O que faz eu anular o sacrifício da cruz? Vamos ver. Não andar na verdade de Cristo, isto anula o sacrifício de Cristo na cruz. Como assim? Gálatas capítulo de número 2. Versículo. Não andar na verdade de Cristo. Não andar na verdade de Cristo, isto anula o sacrifício de Cristo na cruz. Gálatas capítulo de número 2, versículo de número 14. Olha o que é que diz aqui. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todo: se sendo tu judeu, vive como ungido, como gentil, e não como judeus, porque obriga os gentios a viver como judeu. Quem é que era Cefas aqui? Pedro. E aí Paulo vai dizer que Pedro, Gálatas capítulo 2, versículo 14. E aí Paulo vai dizer que Pedro não andava na verdade do Evangelho. Por que ele não andava na verdade do Evangelho? Porque ele estava pregando um outro Evangelho. Porque ele estava pregando um outro Evangelho. Ele estava ainda pregando o Evangelho da circuncisão. Enquanto para os gentios não existe esse Evangelho da circuncisão. Existe o Evangelho da incircuncisão. O que é isso? Eu não preciso mais servir a lei de Moisés, mas Pedro estava ainda pregando a lei de Moisés. Então, quando ele estava pregando a lei de Moisés, Paulo vai dizer que ele não andava na verdade do Evangelho e ele foi repreendido na cara. O que é ser repreendido na cara? Na presença de todos ele foi repreendido. E aí Paulo vai dizer, olha, quando você não anda na verdade do Evangelho, você está anulando a cruz de Cristo, ou o sacrifício de Cristo. Então, meu amado, nós vemos que hoje tem muita gente, como se diz, pregadores, que estão anulando a cruz de Cristo. Muita gente que estão anulando a cruz de Cristo. E nós vem aqui como pregador do Evangelho para alertar você. Nós viemos aqui como pregoeiro do Evangelho
para dizer para você: não anule a cruz de Cristo, ande na verdade deste evangelho. O que é que anula a cruz de Cristo? Pagar dízimo. O pagar dízimo anula a cruz de Cristo. Peraí, vamos devagar aí. Quer dizer que o dízimo, não posso fazer a prática do dízimo, ou eu não posso dar o dízimo na igreja? Se você, no caso, ainda está pagando o dízimo, você está servindo a lei de quem? A lei de Moisés. Então, quando você está dizimando ou levando o seu dízimo para a igreja, ou está servindo a lei de Moisés, você está anulando a cruz de Cristo. Por quê? Porque Cristo já pagou por nós todas as dívidas. Jesus já pagou por nós todas as dívidas. Ou não pagou? Pagou. A Bíblia diz que o escrito de dívida, Cristo pagou. Ele, morrendo na cruz, ele pagou esse escrito de dívida. Então, quando você faz menção da lei de Moisés, quando você pega o livro de Malaquias, capítulo de número 3, e faz menção desse dízimo, você está anulando o sacrifício de Cristo na cruz. Malaquias, capítulo de número 3, versículo de número 10, que diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrirei a janela dos céus, e não derramarei sobre vós bênção sem medida. Versículo 11: por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vinde do campo não seja estéril, ou não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 12: todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Agora volta um pouquinho. Vamos voltar um pouquinho para o versículo de número 6, para entender sobre quando nós fazemos isso, nós anulamos a cruz de Cristo, ou anulamos o sacrifício que Cristo fez na cruz. Malaquias 3,6 diz assim: porque eu, Senhor, não mudo, por isto, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumido. Está falando com nós hoje, ou está falando com os filhos de Jacó? Está vendo por que quando eu levo os dízimos para a igreja, ou quando eu pratico o dízimo, anula o sacrifício de Cristo? Porque o dízimo, meus queridos, não é para nós. Porque o dízimo não é para a igreja gentílica. Porque o dízimo não é para a igreja hoje atual, era para a igreja do passado, para a igreja antiga, para os filhos de Jacó. Quem eram os filhos de Jacó? O dízimo era obrigação para a tribo de Levi. E quem era que levava os dízimos para a casa do tesouro? Judá e Jerusalém. Volta um pouquinho, se você está acompanhando comigo. Volta um pouquinho para Malaquias capítulo 3, versículo de número 4. Então a oferta de Judá e de Jerusalém, a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos, como os primeiros anos. Quem era que levava os dízimos à casa do tesouro? Judá e Jerusalém. Não é a igreja Assembleia, não é a igreja mundial, não é a universal, não é a pentecostal, não é a neopentecostal. Era a igreja, ou melhor dizendo, Judá e Jerusalém. Então todas as vezes que você faz ainda essa menção de levar o dízimo para a casa do tesouro, como eles dizem que são os pregadores, você está anulando o sacrifício de Cristo. O que é anular o sacrifício de Cristo? Dizer que Cristo morreu em vão, que a morte de Cristo não valeu a pena para você, dizer que a morte de Cristo não foi importante para você. Eu estou anulando o sacrifício dele na cruz, porque na realidade isso aqui não era para mim. Volta um pouquinho no versículo 3, Malaquias 3,3. Assentar-se-á
como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi. Purificará os filhos de Levi. Não é para nós, filho. Então, quando você toma atitude, quando você toma essa atitude de levar os dízimos à casa do tesouro ou aos templos que os pastores levantaram, as igrejas luxuosas, você está exatamente anulando a cruz de Cristo ou anulando o sacrifício de Cristo. Deu para entender agora, amado, o que é que significa anular o sacrifício de Cristo? É exatamente quando você faz algo ao contrário. É exatamente quando você ainda está praticando a lei de Moisés. É quando você está fazendo obra de judeus, enquanto você é gentil, está praticando obra de judeus, você está anulando o sacrifício de Cristo e dizendo que Cristo morreu em vão por você. E ele morreu por você? Na realidade não. Cristo morreu por quem? Cristo morreu, na realidade Jesus o Nazareno, ele morreu pelos judeus, ou ele morreu pelos pecadores. Como é que dá para nós identificar que ele morreu pelos pecadores? Você vai lá para João, capítulo de número 1, versículo, eu acho que é o 11. Vê para nós aí, dona Cássia. Deixa eu ver aqui, está com a Bíblia aí, né? João, capítulo de número 1, eu acho que é o versículo de número 11, se eu não me engano. Vamos conferir aqui. João 1, vamos ver se é o versículo 11. Exatamente. João 1, 11. Lê para nós aí, dona Cássia, o que está escrito aí? E veio para os que era seu e os seus não o receberam. Veio para quem eram os seus. Quem eram os seus? Os judeus. Veio para quem eram os seus não receberam. Mas agora o versículo de número 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Mas todos os quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, ao saber os que crerem no seu nome. Mas aqui está falando de quê? Da morte de Cristo. Está falando da morte de Cristo. Então, se por acaso Jesus veio para os judeus não receberam, mas todo quanto receberam a morte de Cristo na cruz, eles agora foram feitos filhos de Deus. E nós que somos gentios, que nascemos depois da cruz, é diferente. Como que é diferente? Nós não nascemos pela cruz, nós nascemos após cruz. Isso significa que nós não servimos o sacrifício da cruz, nós fomos eleitos por Deus. Como assim que nós fomos eleitos? Vamos ver lá em Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 4. Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 4. Encontrou, dona Cássia? Isso é para você entender e ter uma compreensão melhor. Efésios 1, 4. Efésios 1, 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fossemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Tá vendo? Nós fomos eleitos. Nós não fomos... O 5 ele diz, e nos predestinou para filho de adoção. Filho de adoção, né? Para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Isso aqui é o complemento da palavra de Deus que está lá em João, capítulo de número 1, versículo de número 12. Assim como ele nos escolheu, antes da fundação do mundo, para sermos santo e irrepreensível para ele, em amor.
Aí o que acontece? Ele veio para os seus, mas os seus não receberam, mas todos os quanto receberam terem o poder de ser chamado filho de Deus. Versículo 5. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Nós fomos adotados. A doação, né? Então nós fomos adotados por Deus. Por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Meu irmão, nós somos filhos do Pai. Somos filhos dele. Então o sacrifício de Jesus lá na cruz nos adotou espiritualmente. Espiritualmente nós fomos adotados por ele lá na cruz. Então quando eu nego isso aqui, eu estou anulando o sacrifício de Cristo na cruz. Interessante é quando ele diz assim, ó, para si mesmo, aí tem um vírgula. Para si mesmo. Segundo o beneplácito de sua vontade. Nós somos adotados para si mesmo. O sistema nunca vê a vírgula, né? É verdade. Eles nunca entendem que existe aqui uma vírgula, né, dona Cássia? Eles nunca entendem que existe aqui uma vontade de quem? Do Pai. Mas nós estamos como pregador do Evangelho de Cristo, anunciando para você que nós já fomos escolhidos por Jesus, que já fomos eleitos por Ele. Então nós não anulamos a cruz de Cristo. Participar de ceia anula a cruz de Cristo? Sim. Participar de ceia ou tomar a prática da ceia anula a cruz de Cristo. Aonde que nós vamos ver isso aí? 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 26. 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 26, que aí nós vamos entender por que quem participa da ceia anula o sacrifício de Cristo. Graça e paz a todos que estão chegando, irmão Elias, Marcelo Teixeira Braga, seja bem-vindo, graça e paz para você e para todos os amados que estão chegando agora nesta ministração da palavra de Deus com o tema anulando o sacrifício de Cristo. 1 de Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 26. Olha o que é que diz aqui. Porque todas as vezes que comeste este pão e bebeste esse cálice, anuncia a morte do Senhor até que Ele venha. O que é anunciar, meu querido? Anunciar significa divulgar. Anunciar significa vai acontecer. Anunciar significa está para acontecer na data tal o sacrifício de Cristo. Ou melhor dizendo, algo que vai acontecer. Então todas as vezes que eu participo da ceia, ou eu como aquele pãozinho com suco, eu estou anunciando a morte de Cristo. E Cristo já morreu, Jesus já morreu, já ressuscitou o terceiro dia, e já está conosco. Nós não servimos mais um Cristo Nazareno, ou um Jesus Nazareno, nós servimos hoje um Cristo ressuscitado. Então todas as vezes que eu faço essa prática da ceia, tomando o pãozinho com suco, dizendo que é o corpo e o sangue de Cristo, eu estou anulando o sacrifício de Cristo na cruz. O que mais anula o sacrifício de Cristo? O que mais anula o sacrifício de Cristo? Batismo nas águas. Batismo nas águas anula o sacrifício de Cristo. E isso o sistema sempre faz, né? O sistema evangélico, o sistema religioso, eles sempre estão anulando o sacrifício de Cristo. Por que eles estão anulando o sacrifício de Cristo? Porque eles ainda estão fazendo prática de judeus. Porque eles ainda estão praticando as obras dos judeus.
por isso eles anulam o sacrifício de Cristo. Mateus capítulo de número 3, versículo de número 11. Mateus capítulo de número 3, versículo de número 11. Vamos ver o que é que está escrito aqui. Batismo nas águas anulam o sacrifício de Cristo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quem falou isso? Quem falou isso foi João Batista. João Batista, ele estava batizando para arrependimento de pecado. Então, João Batista batizando para arrependimento de pecado, ele estava batizando quem? Os judeus. Estava batizando as 5 vizinhanças que habitavam ali de Jerusalém. Então, todas as vezes que você hoje pratica esta obra do batismo, que leva os irmãos para a água, para batizar no tanque, no rio, no mar, na praia ou em qualquer outro canto, estão praticando obra de judeus, você está anulando o sacrifício de Cristo. É isso que a palavra de Deus nos fala, é isso que a palavra de Deus nos mostra. Todas as vezes que você faz essa prática do batismo nas águas, você está anulando o sacrifício de Cristo. Por quê? Porque João estava dizendo assim: eu vos batismo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, quem era? Jesus. É mais poderoso do que eu, cuja a sua sandália, somente a sua sandália, não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Cristo, o Jesus, o Nazareno, ele batizou todos lá na cruz, com o Espírito Santo e com fogo. O batismo nas águas aconteceu na cruz. O batismo com o Espírito Santo aconteceu na cruz. Então, todas as vezes que você se batiza nas águas, ou leva alguém para ser batizado nas águas, você está anulando o sacrifício de Cristo. Está dizendo que Jesus morreu em vão. Sou eu que falo? Sou eu que sou herege? Não, meu querido. É a própria palavra de Deus que diz, Gálatas capítulo de número 2, versículo de número 21. Eu não anulo o sacrifício de Cristo. Mas todas as vezes que você pratica estas coisas, você está anulando o sacrifício de Cristo. E como tem igrejas que anulam o sacrifício de Cristo? Ou não tem? Tem. Jejum também anula o sacrifício de Cristo. Por quê? Porque jejum era dos judeus e não dos gentios. Jejum era a prática dos judeus. Mateus capítulo de número 9, versículo de número 14 ao 17. Vamos ver aqui o que está escrito. Mateus capítulo de número 9, versículo de número 14 ao 17, para nós entender melhor sobre o jejum que anula o sacrifício de Cristo. Mateus 14 diz assim a palavra de Deus: vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teu discípulo não jejuma? Respondeu-lhe Jesus: pode acaso estar triste os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com ele? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesse dia hão de jejuar. Versículo 16: ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste, e fica maior a rotura. 17: nem se põe vinho novo em odre velho, do contrário, rompe-se o odre, derramam-se o vinho, e o odre se perdem,
Mas põe-se o vinho novo em odre novo, e ambos se conservam. Jesus gostava de fazer umas parábolas, gostava de falar em figura de linguagem. E aí, quando Jesus estava falando isso, ele disse: quem era o noivo? Jesus, o Nazareno. O que é o vinho novo? A graça. O que é remendo novo? O pano novo. O que é o pano novo? Antigamente o povo usava um véu. O véu é a lei. O véu é o antigo pacto. O pano novo é a graça de Deus. Então, quando você está ainda repetindo o antigo pacto, você está anulando o sacrifício de Cristo. Quando você ainda está vivendo esse antigo pacto, praticando essa obra de jejum, você está anulando o sacrifício de Cristo. Ah, por que nós não jejuamos? Os discípulos de João chegaram e disseram: por que nós estamos jejuando? Os fariseus também jejuam e os teus discípulos não jejuam. Tem alguma coisa errada. Aí Jesus falou para eles: ó, eles não podem jejuar. Por quê? Porque eles estão com o noivo. E quando eles estiverem com o noivo, não jejuam. Só que o que acontece? O noivo saiu. E ele passou 3 dias debaixo da terra. Ele morreu. Mas ao 3º dia o noivo ressuscitou. E agora não é mais noivo. E o noivo ressuscitando, agora já não era mais o noivo. Agora era o quê? Esposo. Casou com a igreja. E se agora é esposo, não há mais jejum, filho. Ele está comigo. O esposo está com a igreja. Eu sou a igreja de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. Então não preciso mais praticar jejum. Principalmente porque não sou judeu. E quando você pratica o jejum, você está anulando o sacrifício de Cristo. Você está levando de novo Cristo à cruz. E está dizendo que ele ainda é noivo. Que ele não é o seu esposo. O que anula o sacrifício de Cristo? Pecado. O pecado anula o sacrifício de Cristo. Vamos ver em João, capítulo de número 1, versículo de número 29. João, capítulo 1, versículo de número 29. Que o pecado anula o sacrifício de Cristo. Vamos ver o que está escrito aqui, 1:29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse-lhe: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele. E aí João clamou e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que tira? João estava dizendo: por que tira? Porque ele ainda não tinha ido para a cruz. Ele ainda não tinha morrido. Então João estava dizendo: está aí, esse aí é o Cordeiro de Deus que vai tirar, ou que tira o pecado do mundo. Então todas as vezes, meu querido, que o pastor, que o obreiro, que o presbítero, o diácono está fazendo uma pregação e chama você de pecador, ele está anulando o sacrifício de Cristo. Todas as vezes que ele chama você para orar, para os seus pecados serem perdoados ou ser aniquilado, eles estão anulando o sacrifício de Cristo, porque estão chamando você de pecador. Porque na realidade o Cristo já veio, o Cordeiro já veio e já tirou o pecado do mundo. E como que você é pecador, como que tem pecado? Então todas as vezes que você que lhe chama ou que você se reconhece: eu sou pecador, você está dizendo que a morte de Cristo foi em vão. E você está anulando o sacrifício de Cristo. Porque o próprio João Batista ainda, ele declarou, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque Cristo ainda não tinha ido para a cruz. Jesus não tinha ido para a cruz. Por isso que ele falou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tirou o pecado do mundo ou não tirou? Tirou. Você ainda tem pecado ou não tem? Não tem.
Você está limpo do pecado ou não? Está. Só que você não reconhece isso porque não entende a graça de Deus, não entende o poder de Deus e ainda fica dizendo que você está em pecado, aceita as pessoas dizendo que você está em pecado, que você está podre, que você é um infeliz, que você é um miserável, que você é um pecador, que você vai queimar nos mármores do inferno se você não voltar para Cristo ou não aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Você é um pecador. É isso que a igreja, o sistema maligno, o sistema religioso faz com os cristãos. É isso que eles fazem com os cristãos, dizendo que você é pecador e que você precisa aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus para poder ter uma vida digna, para poder morar no céu. Mas hoje eu, Chagas Bezerra, estou declarando para você que você não tem mais pecado pela palavra de Deus. Se você ter esse entendimento, deixar a sua mente ser aberta, os seus olhos serem iluminados, você vai receber um Cristo ressuscitado, o Cordeiro de Deus. Já foi na cruz, morreu pelos seus, melhor dizendo, não para os seus, mas por todos aqueles que receberam. E hoje nós reinamos em vida, não existe mais pecado sobre a humanidade. Está entendendo, amado? Por que nós fazemos questão de todos os dias estar aqui meio-dia pregando esta palavra? Porque enganaram você. Porque me enganaram. Porque mentiram. Anularam a cruz de Cristo. Anularam o sacrifício dele. Diz que Cristo morreu em vão. E por isso que nós estamos aqui hoje pregando esta palavra, anunciando o reino do Senhor. E nós queremos que você também reine em vida. O que é reinar em vida? É você ter gozo, é você ter paz, é ter alegria, é ter poder no Espírito Santo. Então isso significa que você está reinando em vida. E nós queremos que você reine em vida. Mas o sistema maligno, os pastores cão gulosos que só pensam no dízimo, só pensam no dinheiro, eles não deixam você, infelizmente, reinar em vida. Mas nós queremos que você reine em vida. O que anula a cruz de Cristo? Ou o sacrifício? O que mais anula? O próprio Jesus falou que tudo está consumado. Tá ou não tá? Está. Como é que nós podemos entender que tudo está consumado? Vamos lá. João capítulo de número 19, versículo de número 30. João 19, 30. Vamos ver o que está escrito para depois você não dizer, é palavra do Chaga. Então foi eu que escrevi a Bíblia, não foi? Foi eu que coloquei essas palavras na Bíblia. Não foi, querido. Palavra de Cristo. Olha o que ele diz aqui. João 19:30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Inclinou a cabeça e rendeu o Espírito. O que significa a palavra para você está consumado? Está completo. Terminou. Não tem mais nada para ser feito. Está tudo consumado. Então, meu amigo, lá na cruz, ele anulou o dízimo. Lá na cruz, ele pagou o nosso escrito de dívida. Lá na cruz, ele foi o próprio pão, o próprio sangue dele foi a ceia. Lá na cruz, ele nos batizou. Lá na cruz, ele aniquilou ou cumpriu a lei e agora não precisamos mais praticar jejum. Lá na cruz ele aniquilou o pecado, ou não aniquilou? Ele era ou não era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo? Aniquilou. Lá na cruz ele fez tudo, e ele mesmo disse, está tudo consumado. Por que você ainda está praticando obra de judeu? Por que você diz que ainda precisa fazer algo para que você possa ser salvo? Porque infelizmente, meu querido, você não aceita a palavra de Deus. Você está anulando a cruz de Cristo. E aí, infelizmente, você não está reinando em vida. E quer dizer, Chaga, que tu está no reino? Estou. Eu estou no reino de Deus. Porque o que é o reino de Deus? É gozo, é paz, é alegria, é poder no Espírito Santo. E tudo isso eu tenho hoje. Tenho gozo, tenho paz,
tenho alegria, tenho poder no Espírito Santo. Eu não anulo a cruz de Cristo. Quando você olha para o seu irmão e quando você diz para o seu irmão que Deus te abençoe, você está anulando o sacrifício de Cristo na cruz. Sério, Chagas? Sério? Como que você pode me provar isso aí? Simples demais. Efésios 1:3. Vamos lá. Efésios capítulo de número 1, versículo de número 3. Efésios capítulo de número 1, versículo de número 3. E aí você vai entender por que eu estou falando isto todas as vezes. Que você diz, todas as vezes que você diz Deus te abençoe, você está anulando o sacrifício de Cristo. Lê para nós aí, dona Cássia. Bendito ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Abençoou ou ainda vai abençoar? Abençoou. Ele já nos abençoou com toda. Deixa eu te abençoar aqui com metade da minha bênção, meu filho. Eu vou te dar metade da minha bênção, amanhã eu te dou mais outra metade. Não, ele já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Aonde é que nós estamos? Nas regiões celestiais. As regiões celestiais é o quê? A terra. Se você tomar esta palavra hoje, querido, se você entender esta palavra hoje, nunca mais você vai anular o sacrifício de Cristo e nem vai tão pouco usar esta palavra que Deus te abençoe. Porque isso significa que Cristo morreu em vão quando você diz Deus te abençoe. O que mais anula o sacrifício de Cristo? Vamos lá. Você precisa ser salvo. Quando você diz para as pessoas que você precisa ser salvo, ou quando você diz que ainda precisa ser salvo, você anula o sacrifício de Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 8. O que é que diz aí, dona Cássia? Efésios 2:8. 2:8? É. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Já somos salvos ou não? Somos. Por quê? Porque eu tenho fé. Eu tenho fé que eu já fui salvo. E isso não vem de mim. Vem de Deus. A salvação vem dele. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela fé eu sou salvo. Pela graça, melhor dizendo, pela graça sou salvo. Mediante a fé, eu fui salvo pela graça e eu tenho fé que isso aconteceu. Isto não vem de mim, é um dom de Deus. A salvação é um dom de Deus. Não, peraí, para mim ser salvo, eu preciso subir um monte, passar a noite no jejum, passar a noite na oração, tomar banho de óleo, comer sal. Não, querido, salvação é pela graça. Você não fez nada, você não pode fazer nada. O que você precisa é receber, abrir a sua mente, ter a sua mente aberta em Cristo. Depois que você tiver essa mente aberta em Cristo, você é salvo na pessoa de Jesus. Qual é a salvação que nós estamos falando aqui? A salvação da mente. A salvação da sua metanoia. Depois que você for salvo na mente, aí pronto, querido. Você não precisa mais estar dizendo para as pessoas que precisa ser salvo, ou você precisa ser salvo. E quando você fala isso, você está anulando o sacrifício de Cristo na cruz. Você precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Quando você fala isso, ou faz isso, você está anulando o sacrifício da cruz. Por quê? Porque não é eu que aceito Jesus, é Ele que me aceita. Não sou eu. Eu não tenho esse poder, ou eu não tenho esse mérito de dizer, eu sou poderoso e eu aceito a Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Não, querido, foi Ele mesmo quem nos aceitou. Como assim? Efésios capítulo 1, versículo de número 4. Lê para nós aí, dona Cássia. 1:4. 1:4? É.
como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fossemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. O que é eleição? É escolha. Quando você vota em um presidente, em um governador ou um prefeito, eles precisam de quantos votos para ser eleito? O prefeito precisa de não sei quantos mil votos, presidente não sei quantos mil, governador não sei quantos mil, mas nós fomos eleitos apenas com um voto. E quem foi que votou em nós? Jesus Cristo. Ele votou em mim, ele votou em você e disse: você está eleito. Mas a Bíblia diz que da mão dele ninguém pode nos arrebatar. Da mão dele ninguém pode arrebatar? Como é que nós podemos provar isso aí? Aonde é que está escrito? Que da mão dele ninguém pode arrebatar. João, capítulo de número 10, me parece que é o versículo 26, dona Cássia, ou é 27, João 10 e 27, eu acho que é isso. 26? Ou é 26 ou 27? Vamos ver se é. Mas vós não creis, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. É não. 26 não. João 10, 26. Está aqui, é 28. 28. Versículo 28. João 10, 28. E dou-lhe a vida eterna, e nunca hão de perecer. Peraí. O que é vida eterna? Está dizendo eterno, filho. Eterno. A vida eterna que tem a carne? Não, o Espírito. Ele deu a vida eterna. João, capítulo de número 10, versículo 28. Continua, dona Cássia. E dou-lhe a vida eterna, lembrando que aqui na eterna ele dá vírgula, e nunca hão de perecer, vírgula também, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Quem é ninguém? Ninguém. Ninguém. Ninguém é ninguém. Nem que você queira, você não é arrebatado da mão. Nem que você queira sair da presença de Deus. Nem alguém querer. Nem que você queira sair das mãos dele, ninguém te arrebata. Então quando você diz assim, que a mão do Senhor esteja sobre ti. Senhor, eu te entrego nas tuas mãos. Senhor, coloca o meu filho nas tuas mãos. Meu filho, antes de você falar, ele já estava lá. O mais incrível é que mesmo se a gente disser assim, Jesus, eu não quero te servir, eu vou fazer o que eu quero, você não perde a salvação. Por quê? Porque você é eleito, é salvo. Você é eleito. Você só não vai reinar em vida, mas... Você é eleito, você é escolhido, você é salvo. Agora você não pode reinar em vida. O que é reinar em vida? Reinar em vida é aqui na terra. Mas o bom mesmo é reinar em vida e conhecer esse amor tão precioso, né? Exatamente. É o que nós estamos hoje. Hoje nós reinamos em vida. Por que nós reinamos em vida? Porque nós temos gozo, temos paz, temos alegria no Espírito Santo. Hoje nós estamos reinando em vida. 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo 9. Olha o que é que diz aqui em 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 9. Vós, porém, sois raça eleita. O que é eleito? É o que o próprio Paulo estava falando lá em Efésios 1, 4. O que João estava falando lá em João 10, 28. Ninguém pode arrebatar da minha mão. Ninguém. Então Pedro vai confirmar também. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, somente dele, a fim de proclamar a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como que ele nos chamou das trevas para as suas maravilhosas luzes? Antigamente nós andávamos em treva, só que agora nós estamos na sua maravilhosa luz. E como foi que ele fez isso? Para nos tirar das trevas, e levar para a sua maravilhosa luz. Colossenses,
capítulo de número 2, versículo 13. Eu acho que é isso. João 10, 28. Essa eu vou decorar. João 10, 28. Na realidade, Colossenses 1, 13. Eu acho que é isso, 1, 13. Deixa eu ver aqui. Colossenses 1, 13. Isso. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós fomos ou não fomos transportados? Fomos. Eu estou no reino. Eu estou reinando em vida. Ah, quer dizer que tu nem morreu como um rapaz lá no canal do YouTube, que ele vai chegar lá e de novo vai dizer: como que tu está no reino, Chagas, se tu ainda está vivo? Me explica isso. Porque as pessoas pensam que o reino é o céu. Reinar em vida, meu querido, significa que eu tenho gozo. Na verdade, os pastores do sistema ensinam isso para eles, né? Uhum. Eles aprendem essa bobagem. Pastores do sistema ensinam que reinar em vida é estar no céu. Mas reinar em vida é aqui na terra, filho. Se nós tiver paz, gozo, alegria no Espírito Santo, eu estou reinando em vida. Se você quer reinar em vida também, deixa Deus abrir hoje a sua mente. Deixa Deus iluminar os seus olhos, para que você possa também, querido, reinar em vida. Você precisa reinar em vida. E hoje eu declaro para você, hoje eu declaro na tua vida, que você reinará em vida ainda aqui nessa terra. Você reinará em vida ainda nesses dias, porque o nosso Cristo, Ele quer fazer isto com você. Só precisa que você abra a sua mente, só precisa que você ilumine os seus olhos e possam reinar em vida. Finalizar nossa ministração aqui. Apocalipse, capítulo de número 21, versículo de número 27. Olha o que é que diz aqui. Apocalipse. Eu vou ler o Apocalipse porque muitos dizem que eu não leio o livro de Apocalipse. Chagas não lê o livro do Apocalipse. Por que o Chagas não lê o livro do Apocalipse? Porque o Chagas disse... o livro do Apocalipse não foi escrito para a igreja gentílica. O livro de Apocalipse foi escrito para as 7 igrejas da Ásia. Por isso que o Chagas não lê o livro do Apocalipse. Mas como você gosta do livro do Apocalipse, eu vou fazer uso desse livro do Apocalipse, que o nosso amado João, ele escreveu para a igreja, lá as igrejas da Ásia. Mas eu posso dizer também, filho, antes da fundação do mundo eu já era eleito, então essa promessa é para mim também. Apocalipse capítulo 21, versículo de número 27. Nele nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Deixa eu ler de novo para você entender. Nele nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida. Quem está escrito o seu nome no livro da vida? Eu estou. Quem é que não vai entrar no reino de Deus? Quem não entra no reino de Deus? Ou o que é que não vai entrar no livro da vida? O que é que não vai estar escrito? Apocalipse 22, versículo 15. Apocalipse capítulo 2, versículo 15. Ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica uma mentira. Eu, Jesus, envio o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva diz: vem. E aquele que ouve, diga: vem. E aquele que tem sede, diga: venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida.
Vamos lá. 22, 15. 18 diz assim: eu e todos aqueles que ouvem a palavra da profecia deste livro testifica, se alguém lhe fizer algum acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Só que na realidade, isso aqui, o João estava escrevendo para as igrejas da Ásia, no ano 68. E ele estava escrevendo, ele disse, por isso que João ainda fez questão de dizer, o Espírito e a noiva diz, vem. Por que noiva? Porque a igreja ainda era chamada de noiva. Não tinha acontecido ainda o casamento. O Espírito e a noiva diga, vem. Vem, e aquele que ouve diga, vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser receba de graça a água da vida. Eu já recebi esta água da vida, que é a palavra de Deus. Eu já recebi esta água da vida, que é Jesus, o Cristo ressuscitado. Ele vive em mim, ele reina em mim. Eu não anulo o sacrifício de Cristo, porque ele está comigo. Eu sou o templo e a morada do seu Espírito Santo. Chagas, como é que você tem coragem de dizer que você é o templo e a morada do Espírito Santo? Pelo amor de Deus, não diga isso, porque você está pecando, que você é um comedor de carne, de feijão, você está pecando, não pode dizer isso. Então, você não acredita na palavra de Deus. Eu creio na palavra de Deus, porque está escrito em 1 de Coríntios, capítulo 6, versículo de número 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo? Porque foste comprado por preço, e agora, pois, glorifica a Deus no vosso corpo. Aleluia! Exaltado seja teu nome, glorificado é tu, Senhor, porque tu vive e reina para todo sempre na minha vida. Eu não anulo o sacrifício de Cristo. Eu não anulo o sacrifício de Cristo, porque ele reina em mim, porque ele vive em mim, porque eu sou o templo e a morada do seu Espírito Santo. Esta é a mensagem que eu tenho para deixar para vocês hoje, meu querido. Esta mensagem também estará lá no canal do YouTube, Evangelho da Graça em Fortaleza. Você pode se inscrever, você que ainda não é inscrito, se inscreva lá no canal e curte as nossas pregações, deixa seu like para fortalecer o canal, e cada dia vai ser uma bênção na sua vida. Todos os dias eu estou colocando uma mensagem diferente no canal do YouTube Evangelho da Graça, certo? Então tem muitos temas bons, com muitas mensagens poderosas para ativar a sua mente, abrir os olhos do seu entendimento e você passar a reinar em vida, tá bom? Então esta mensagem vai ficar gravada aqui no Facebook e também no canal Evangelho da Graça, beleza? Uma melhor tarde para todos, desejo, e à noite nós estaremos mais uma vez com um Papo em Graça, com esse mesmo assunto.